Produtividade é um daqueles termos que parecem sempre estar em alta nas conversas corporativas, especialmente quando falamos de tecnologia. Todo gestor quer ver sua equipe entregando mais resultado, mais rápido e, de preferência, com menos dor de cabeça. Mas o que muitos ainda não perceberam é que existe um segredo simples, porém contraintuitivo sobre produtividade que quase ninguém comenta abertamente: limitar o trabalho em progresso. Eu sei, parece estranho, né? Porque afinal, como fazer menos coisas pode levar seu time a entregar mais? E é exatamente esse paradoxo que nós vamos explorar nesse vídeo. Eu vou mostrar para você por que limitar o trabalho não só funciona, mas é essencial para realmente aumentar a produtividade. Fala pessoal, sou Gustavo Dias, especialista em gestão de produtividade e fluxos de trabalho em equipes de tecnologia. Nos últimos anos, eu venho ajudando gestores como você a alcançar resultados impressionantes, aumentando consideravelmente a produtividade dos seus times, com estratégias práticas e comprovadas. Mas antes da gente mergulhar no conteúdo, já aproveita e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui você vai encontrar conteúdos práticos e objetivos sobre como destravar a produtividade dos times de tecnologia. Eu comecei o vídeo falando sobre o poder que limitar o trabalho em progresso pode ter no aumento da produtividade do seu time. Porém, embora limitar o trabalho em progresso ou simplesmente limitar o WIP seja algo simples de se fazer, esse processo deve ser feito de forma estratégica. Não dá para limitar o WIP de forma aleatória, com base no feeling ou no que você pensa que está fazendo de certo, aonde você pensa que está o problema. Para começar a falar sobre limitação do WIP, primeiro a gente precisa entender o que é um gargalo. Gargalo é qualquer ponto do processo que restringe a capacidade total do seu fluxo de entrega. Se a gente pensar numa linha de montagem, o gargalo é aquela etapa onde as coisas travam, ficam acumuladas e atrasam todo o restante da produção. Num time de tecnologia, o gargalo geralmente está na etapa onde as tarefas ficam mais tempo paradas ou demoram mais para serem concluídas, sendo executadas ou mesmo esperando para serem executadas. Mas calma aí, precisamos ter clareza de onde está o nosso gargalo. Não podemos definir o nosso gargalo no feeling, no que a gente acha que é onde as coisas estão parando. Eu acho que é aqui que está o problema. Esse é um erro que muitos gestores cometem. Eles acham que sabem onde está o problema. Um exemplo clássico que vejo nas empresas é: eu acho que nosso gargalo é a fase de desenvolvimento, precisamos de mais desenvolvedores. E chegam a essa conclusão porque não conseguem começar novos itens. Mal sabem eles que normalmente está piorando a situação. Muitas vezes a gente acha que o problema está em determinado lugar, quando na realidade está em outro completamente diferente. E é exatamente isso, essa tratativa no feeling, que leva a tentativas frustradas de solucionar problemas, e principalmente problemas que não existem, né? Ou não estão onde a gente pensava que eles estavam. Então a gente chega à pergunta: como descobrir o que está travando a sua entrega de verdade? O trabalho de tecnologia é um trabalho não tangível, ou seja, apenas olhando ali para o time não é possível saber onde as demandas realmente estão paradas, como que está, o que está em andamento, o que está parado, onde está parado, com quem que está cada demanda. E para isso que serve o quadro Kanban. Ele vai nos apoiar a trazer essa visibilidade, trazer algo que é não tangível para algo que a gente consiga enxergar, consiga tangibilizar a nossa realidade. Se você quiser mais dicas sobre como montar uma gestão visual, veja um dos meus vídeos sobre esse assunto. Eu vou te deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você pode dar uma olhadinha ali depois. Tendo uma gestão visual, aí sim conseguiríamos compreender onde está o gargalo. Se você olhar agora para o seu quadro Kanban e perceber uma coluna cheia ou uma coluna de espera lotada de trabalho, pronto. Provavelmente é ali que você tem o seu gargalo e principalmente é ali que você precisa concentrar todos os seus esforços de resolução de problemas. Vamos ver um exemplo? Aqui temos um quadro Kanban de um time. Aonde você acha, olhando para esse quadro, que está o gargalo desse time? Acho que aqui está um pouco fácil, né? Podemos ver que está na fase de testes.
Só que o grande problema aqui desse time é que mesmo tendo um gargalo no seu fluxo, o time continua puxando novas demandas, como podemos ver nas fases anteriores aqui do fluxo. Ou seja, vamos continuar piorando a situação desse time, e esse time vai demorar cada vez mais para realizar as entregas. A pressão sobre o time vai aumentar, a qualidade vai diminuir e teremos um ciclo vicioso, muito perigoso, que leva a uma queda assustadora de produtividade do time e impacta diretamente o nosso cliente que está esperando as entregas. E o pior, pessoal, é que uma situação bem comum de ver nesse tipo de caso é que o gestor chega à conclusão que o seu problema é a falta de pessoas. E dada a pressão de entrega e o acúmulo de novas demandas para serem executadas, o gestor aumenta o time, o que piora ainda mais a situação. Porque aí agora ele tem mais pessoas, logo chega à conclusão que pode começar novas demandas, e aí eu só pioro o gargalo e a produtividade vai caindo e aumenta-se ainda mais essa pressão, porque como assim eu coloquei mais pessoas e continuo não conseguindo realizar as entregas? Mas por que exatamente lotar o quadro Kanban mata a produtividade? Quando o seu quadro está cheio, acontece algo muito sutil, mas devastador para a produtividade do time. Você começa a inserir no seu fluxo, mesmo que sem querer, várias fontes de desperdício, como por exemplo, o desperdício por multitarefas. Quando você tem várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo, essas tarefas começam a competir entre si pela atenção do time. E cada vez que você abre uma nova tarefa sem fechar as anteriores, o que acontece é um monte de troca de contextos. E cada troca de contexto dessa custa tempo e energia mental do time. Tempo esse que o time poderia estar dedicando à execução das demandas. Imagina você está trabalhando numa tarefa que precisa de concentração profunda, total, para resolver aquele problema. Aí vem outra demanda urgente e você troca de atividade. Depois chega outra tarefa prioritária e você troca novamente. No fim do dia você trabalhou, mas praticamente não avançou, não entregou nenhuma delas. Você está constantemente trocando de contexto entre as tarefas. Logo, a sua produtividade está indo para itens que não agregam valor à entrega. Então, o que eu tenho para lhe dizer nesse tipo de situação é: trabalhar menos tarefas ao mesmo tempo faz o time entregar mais. Parece um pouco contraintuitivo, né, pessoal? Mas eu te garanto, essa é uma realidade. Você limitar o IP e trabalhar em menos coisas ao mesmo tempo te ajuda a eliminar esses desperdícios, e aí você concentra a capacidade do seu time naquilo que realmente importa e traz valor para o negócio. E aí, como você deve imaginar, a solução é bem simples, mas extremamente poderosa, né? Trabalhar em menos coisas simultaneamente vai ajudar o seu time a entregar mais. Quando você limita o número de tarefas em andamento, o seu time ganha foco, e com foco as coisas realmente começam a andar mais rápido. Então o que você precisa fazer ao final é equilibrar a demanda com a capacidade de entrega do seu time. Fazer o seu time trabalhar dentro da sua capacidade, nem mais, nem menos. Trabalhar acima da sua capacidade vai fazer o fluxo de entrega travar. Trabalhar abaixo da sua capacidade é desperdício. Afinal, a gente está desperdiçando capacidade de entrega do seu time. O seu desafio, então, é achar essa capacidade ideal do seu time e equilibrar as coisas. Equilibrar entre o que o time está puxando de novas demandas e a sua real capacidade de entregar isso. Mas antes da gente continuar, pessoal, aquele lembrete. Se você assistiu o vídeo até aqui e está gostando desse conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Mas continuando o assunto aqui, pessoal, temos um ponto super importante que você precisa prestar atenção. O que você precisa entender e compreender é a capacidade do seu time e não das pessoas. Você não pode gerir a capacidade do seu fluxo de forma individual. Você precisa de uma visão sistêmica, olhar o todo. Vamos entender como você faz isso. O primeiro passo nós já demos. Identificamos o gargalo do nosso fluxo de entrega. Agora vamos fazer o gargalo trabalhar dentro da sua capacidade, trazendo o foco necessário e eliminando o desperdício de tentar executar tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer isso usando o conceito de limitação de WIP, ou seja, vamos limitar a quantidade de trabalho que a fase de testes pode executar ao mesmo tempo.
Limitar o WIP é o jeito de garantir que o seu time sempre tenha as condições ideais para avançar nas tarefas, sem ficar preso em dezenas de demandas simultâneas. Para o nosso exemplo, vamos imaginar que temos 2 pessoas trabalhando na fase de testes. Logo, faz sentido a gente limitar o WIP dessa fase em 2, ou seja, cada pessoa vai poder trabalhar num item por vez. Dica bônus, pessoal! Com a limitação do WIP, estamos tratando fontes de desperdícios como multitarefa e trabalho inacabado nessa fase. Mas nós temos várias outras possíveis fontes de desperdício. A dica aqui é: procure essas fontes de desperdício e tente eliminá-las também, ou pelo menos reduzi-las, para usar toda a capacidade disponível da sua fase, que é o gargalo, e dessa forma você aumentar a capacidade do seu fluxo. Se você não sabe quais são essas outras fontes de desperdício e nem como procurá-las dentro do seu fluxo de entrega, deixa aqui nos comentários, #fonte de desperdício, que se muitas pessoas se interessarem eu faço um vídeo só sobre esse assunto. Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, vamos ver como ficou o trabalho dessa equipe após a limitação do WIP de testes. Como pode ver, agora o time só está puxando 2 itens por vez. Só que agora nossa fila de espera está enorme, ou seja, ainda não resolvemos o problema do fluxo. Então, nós temos um próximo passo. Agora, para o terceiro passo, é equilibrar todo o resto do fluxo para que ele trabalhe a favor do seu gargalo. O grande desafio e o segredo aqui, pessoal, é fazer com que todas as fases que venham antes do nosso gargalo trabalhe somente o suficiente para manter o gargalo abastecido com demandas. O que queremos é que o gargalo sempre tenha demandas para puxar, né? Não queremos que o gargalo fique parado, até porque ele parado vai ser um desperdício e estaremos matando o nosso fluxo de entrega, mas também não queremos que se forme uma fila gigantesca para ele trabalhar. Ficar empurrando demanda para o gargalo também gera desperdício e mata o nosso fluxo de entrega e o desempenho da equipe. Aqui, de novo, vamos usar o conceito de limitação de WIP. Para o nosso exemplo, eu vou limitar o WIP de aguardando testes em 3. Nosso intuito é que sempre tenhamos 3 itens prontos para serem testados. Mais que isso, vai gerar uma fila enorme sem necessidade, porque afinal, o testes não tem capacidade de puxar mais itens que isso. Só que menos que isso, pode acontecer de gerar ociosidade. Imagina que o testes acabou terminando ali um item mais rápido do que esperado, né? Então a gente também não quer deixar ele ocioso. Então vamos pensar aqui que 3 itens seja uma quantidade boa de itens sempre esperando o testes acabar. Então mesmo que ele acabe 2 rapidamente, tem mais 2 para ele puxar, tá? O interessante de dizer aqui, pessoal, é que primeiro, não existe um número mágico, né? Aqui eu estou supondo que 3 seria um valor adequado para esse nosso fluxo, mas você tem que analisar o seu fluxo, entender a sua realidade e achar um número que se adeque ali à sua realidade. O grande ponto aqui é você ter isso em mente. O nosso objetivo é manter o gargalo abastecido, nem gerar uma fila muito grande, nem deixar ele sem novos itens para puxar. Agora que a gente já limitou o item, né, a fila de espera de testes, a gente tem que continuar voltando dentro do nosso fluxo. Agora nós vamos para a fase de desenvolvimento. Vamos dizer aqui que nosso time possui 5 desenvolvedores. Qual você acha que deve ser o limite do WIP para essa fase? Vou deixar você pensar um pouquinho. Se você respondeu 5, sinto lhe dizer que você está completamente errado. Na verdade, esse é um dos grandes erros que os gestores cometem ao olhar para a capacidade do seu time. Lembra que eu falei que vocês precisam olhar a capacidade de forma sistêmica, né, olhando para o fluxo e não de forma individual? E aí aqui, pensando somente na fase de desenvolvimento, você estaria limitando em 5 itens ali. Só que você está olhando de forma individual para um passo do fluxo e você tem que olhar o todo. Então, se o passo seguinte ali, né, que é a fila de espera do nosso gargalo, tem um limite de WIP de 3, então não faz sentido eu ficar tentando fazer mais coisas
do que a capacidade que testes têm para puxar esses 3 itens. Logo, vamos pensar assim, se eu tenho sempre que estar com 3 abastecido para testes, imagine que testes puxou 2, liberou 2 espaços para eu colocar novas coisas ali. Então eu vou limitar o IP de desenvolvimento também em 3, porque daí ele sempre vai ter 3 itens trabalhando, abriu 2 vagas, ele termina 2, passa 2 e puxa mais 2 para serem executados. E dessa forma, imagino que manteria o nosso gargalo, que é testes, abastecido. De novo, pessoal, estou supondo esses números aqui. Dentro da realidade, você teria que colocar algum número ali e experimentar. Se o seu gargalo em algum momento estiver ficando sem itens para executar, você deve aumentar um pouquinho o IP ali das fases anteriores. Se estiver formando fila ou o fluxo estiver parando, logo você talvez deva diminuir um pouquinho o limite de WIP dessas fases para equilibrar a capacidade de testes. Então, para você entender um pouquinho do que a gente acabou de fazer, o que significa limitar ali esse WIP de desenvolvimento, quer dizer que se a gente já tiver 3 tarefas sendo desenvolvidas, nenhuma tarefa pode entrar nova nessa etapa, até que o pessoal de testes tenha finalizado alguma tarefa e puxado uma da fila, liberando capacidade ali do aguardando testes, e assim, com esse slot livre, desenvolvimento pode passar uma que está em andamento para esse slot, liberando uma capacidade na sua fase, e aí sim pode-se pensar em começar uma nova demanda. Para você entender um pouco de como que isso ficaria, eu vou trazer aqui um cenário para tentar deixar isso um pouco mais claro e possibilidades que podem acontecer. Veja nessa imagem. Pensa que esse é um momento ali, um dia ali dentro do dia a dia do time. Ele mostra que em determinado momento, né, na linha do tempo desse time, testes ainda está trabalhando em 2 demandas, ok? A gente já tem 3 demandas esperando o time de testes terminar para puxar, tá? E o time de desenvolvimento já terminou as 3 que ele tinha puxado, tá? Ou seja, a gente acabou meio que travando o fluxo. Então o time de testes ainda está fazendo, tenho 3 esperando, e o time de desenvolvimento terminou suas 3 que tinha puxado. E aí fica a pergunta, nesse caso, o time de desenvolvimento já pode puxar novos itens para serem iniciados? A resposta é não. Pois o time de desenvolvimento está sim com capacidade liberada, mas o fluxo como um todo não comporta mais demanda. O fluxo já está com a sua capacidade total comprometida. Nesse caso, o time de desenvolvimento vai ter que esperar a liberação de capacidade do fluxo para aí sim passar as demandas que já estão finalizadas, que estão na sua mão, passar para a fila de espera e ter capacidade de puxar novos itens. Na prática, isso faz com que o time precise finalizar o que já começou antes de iniciar novas demandas. Isso gera clareza, foco e fluidez no seu fluxo. Além disso, fica evidente para todo mundo dentro do time onde as coisas estão travando e por quê. Então, olhando para esse caso, pessoal, a gente tem que se lembrar. Precisamos gerenciar a capacidade do fluxo e não as pessoas. Esse é um ponto muito importante que você sempre tem que lembrar. O que a maioria dos gestores erram na gestão de fluxo de entrega de tecnologia é que ele pensa de forma ou individual, pessoa a pessoa, ou por fase do processo. Eu preciso de mais capacidade de desenvolvimento, aqui que está o problema. Ou desenvolvimento está com capacidade, começa novas coisas, sem olhar o todo. E muitas vezes o gargalo está em outros pontos e você continua lotando o seu fluxo. E aí eu trago a provocação que a gente trouxe no início do vídeo, né? Você lotar o fluxo de trabalho só vai diminuir a performance e a capacidade de entrega do seu time. Um outro ponto muito importante é aceitar que nem sempre todo mundo estará ocupado. E aí vem aquele desespero, mas como assim? Vou deixar meu time ocioso? Eu sei, calma pessoal, eu já ouvi isso de muitos gestores. Mas apesar disso ser totalmente contraintuitivo, não é a forma com que a gente aprende sobre gestão, né? Normalmente o que a gente ouve sobre gestão de pessoas é pessoas ociosas é desperdício para a empresa. Eu preciso que você me ouça muito bem. Ociosidade nem sempre é ruim.
A gente tem uma ideia meio distorcida de produtividade, pessoal. Essa ideia diz que todo mundo precisa estar sempre fazendo alguma coisa o tempo todo. Só que na realidade, um pouco de ociosidade planejada pode ser benéfico para o seu time e para o seu fluxo de entrega. Então não vou mentir para você. Quando você fizer esse trabalho de limitação de WIP, pode acontecer sim de algumas pessoas ficarem momentaneamente sem ter uma tarefa ativa. E isso não é um problema. Então você tem que ter isso em mente antes de começar esse trabalho. E na verdade, pessoal, esse pequeno espaço de tempo pode ser essencial justamente para o seu time ajustar processos, revisar o trabalho que já foi feito, melhorar a qualidade das entregas e até mesmo aprender coisas novas, né? Novas tecnologias, novas práticas. A ociosidade planejada é o espaço que o seu time precisa para respirar, pensar estrategicamente e identificar melhorias que na correria diária seria impossível de enxergar. Se mesmo com essa explicação eu ainda não te convenci, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os gestores que levantam esse tipo de preocupação durante os trabalhos que eu faço junto aos times e junto às empresas. A pergunta é exatamente o seguinte e eu quero que você reflita sobre ela. Você prefere que todo o seu time esteja trabalhando o tempo todo, o tempo inteiro esteja alguma tarefa, ele não tenha um minuto de ociosidade, mas que isso signifique tempo de entrega mais longo, entregar menos coisas, entregar com baixa qualidade e com vários problemas e dores de cabeça? Ou você prefere ter um pouco de ociosidade controlada, mas entregando cada vez mais rápido, entregando com mais, entregando mais resultado e com mais qualidade? Então, eu quero que você pense sobre isso, né? O que vale mais a pena? Eu tenho quase certeza que vai ser a segunda opção, né? O grande objetivo dos gestores de tecnologia deve ser entregar mais e não necessariamente trabalhar mais, né? Produtividade não tem necessariamente a ver com encher o seu dia de trabalho, mas sobre entregar valor com mais eficiência. Ao limitar o trabalho em progresso, você cria um ambiente onde as tarefas fluem melhor, onde os gargalos são claramente identificados e tratados e onde as pessoas podem trabalhar com mais foco. O segredo real para aumentar a produtividade é bem simples. Faça uma boa gestão do seu fluxo de entrega, equilibre a demanda e a capacidade e tenha certeza que você verá os resultados aparecerem. Fazendo isso, eu tenho certeza que você conseguirá aumentar a capacidade de entrega do seu time e aumentar a qualidade e ter muito, muito menos dor de cabeça. Se você ainda não faz isso, minha sugestão é começar agora. Ajuste seu quadro Kanban, limite seu WIP, permita momentos de ociosidade controlada e estratégica e veja como seu time vai reagir a isso. Eu tenho certeza que ele vai ganhar performance, ganhar em qualidade nas entregas e que você vai ter menos dor de cabeça em gerir todo esse fluxo de entrega. Agora é com você. Coloque isso em prática com seu time e depois volte para me contar os resultados. E lembrando mais uma vez que se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois assim você vai receber mais dicas práticas como essa e ainda ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.